Hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens que nós começamos na semana passada, que é a série Restauração em Tempos de Crise. Nós temos falado sobre a restauração no momento do exílio, do pós-exílio, a situação difícil que o povo de Israel passou. Você vai ver aí no slide comigo, se você não se lembra, a gente vai abordar, então, como que Deus restaura a adoração, a esperança, a identidade do povo de Deus nos livros de Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias, que são contemporâneos, são profetas. Esdras era, um homem da lei de Deus, era um cara que se preocupou em reestruturar o templo, o serviço do templo, os sacrifícios e tudo mais. Neemias, um oficial do rei, e que se coloca como ali um governador para reconstruir as muralhas de Jerusalém. E Ageu e Zacarias, que são profetas que profetizaram basicamente no mesmo período, um pouquinho antes de Esdras e Neemias. Então, é esse período após o exílio da Babilônia, do retorno do povo a Jerusalém. Se você não assistiu a mensagem da semana passada, eu te convido a ir no nosso YouTube depois, ela está lá, você pode assistir, pode acompanhar. Se você se lembrar, olha o gráfico que aparece aí, né? A gente falou na semana passada que a ação de Deus, ela pode ser entendida de duas formas. A ação de Deus, e nós vamos falar isso um pouco hoje também, ela pode ser entendida como disciplina ou como castigo. Veja só, a Babilônia, nós falamos isso na semana passada, só retomando, ela foi usada por Deus para trazer disciplina para o povo de Deus, porque Deus queria que essa correção trouxesse amor, crescimento, para que ao final a glória de Deus fosse o resultado final, fosse o alvo final. Nós também vemos que a própria Babilônia, depois, e eu vou falar sobre isso aqui, ela sofre a punição de Deus. Jeremias 25, no versículo 11, o Senhor Deus diz assim: essa terra se transformará, Israel, Jerusalém, em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Antes de acontecer, Jeremias está avisando. E ele diz no versículo 12: então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônios em ruínas para sempre. Olha só que interessante. Pode voltar para mim aqui, Cadinho. Olha que interessante. A Babilônia foi usada por Deus como um instrumento para trazer correção para o povo de Israel, para o povo de Judá. Eles haviam pecado, haviam idolatrado outros deuses, servido outros deuses, o coração tinha se afastado do Senhor. E eles, então, foram alcançados pela disciplina de Deus, e foi o tema da semana passada, a correção de Deus para que o coração deles se voltasse para o Senhor. E aí o próprio Deus diz, antes que tudo acontecesse, olha que interessante, através do profeta Jeremias, esses textos, meus irmãos, mostram para a gente que, olha, nós estamos falando dos reis mais poderosos do universo daquela época. Nabucodonosor, Ciro, Dario, foram reis poderosíssimos, dos maiores impérios da história. E o texto bíblico subverte essa ordem, dizendo que é Deus que comanda esses caras. Esses caras estão na mão de Deus, e Deus fala, olha, Deus usou Nabucodonosor, Deus levantou Ciro, Deus fez Dario, mas é o Senhor Deus quem faz. O texto bíblico é incrível nesse sentido. E ele diz, olha, eu vou usar a Babilônia para trazer disciplina para o meu povo. Mas o meu povo, depois de 70 anos, vai voltar e vai ser restaurado. Mas a própria Babilônia vai sofrer o meu castigo, a minha ira e a minha justiça. E Deus também é glorificado quando o pecador é castigado. A gente, às vezes, num mundo muito cor-de-rosa, muito Nutella, como se diz por aí, Nutella é uma delícia, feito lá em Poços de Caldas, mas isso é outra história. No mundo muito Nutella, a gente acha que Deus só tem que ser amor, que Deus só tem que derramar da graça. Mas veja, quando Deus derrama da sua justiça, Ele também é glorificado, porque a bondade de Deus e a justiça de Deus andam lado a lado. E hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro perigo do exílio. Qual é o verdadeiro perigo do exílio? Hoje é a primeira parte, semana que vem nós vamos ter a parte 2 dessa mensagem, o verdadeiro perigo do exílio, parte 2, baseado no livro especialíssimo da Bíblia, difícil de se entender muitas vezes, mas que muitas crianças ouviram na IBF, ouviram na escola dominical, que é a história, e é o livro de Daniel. E hoje nós vamos falar sobre Daniel, capítulo 1, o verdadeiro perigo do exílio. Qual é o verdadeiro perigo do exílio? A assimilação.
a assimilação, nos tornarmos iguais ao ambiente que estamos. Vamos ler juntos o texto de Daniel 1, e a gente vai ler o capítulo todo, e eu peço que você acompanhe aí nos seus slides comigo. Daniel capítulo 1 diz: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Veja, olha o texto. O Senhor entregou, não foi Nabucodonosor. Foi o Senhor que entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. E também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abidnego. Contudo, Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Esse é o capítulo 1 de Daniel, e a gente está aqui buscando entender qual é a lição de Deus para nós nesse desafio. Veja, nós já falamos, e aqui eu quero dizer, estar no exílio é estar fora da sua própria cultura. Esses jovens foram tirados de Jerusalém e foram levados para a Babilônia, na Mesopotâmia, e foram colocados numa cultura completamente estranha à sua. Nós vamos falar da cultura babilônica. Daniel, que passou a sua infância toda em Jerusalém, em Israel, tendo toda a cultura judaica à sua volta, os sacrifícios, os templos, as festas, agora por volta dos seus 15 anos, é tirado de Jerusalém e é levado para a Babilônia. E ele vai passar toda a sua vida na Babilônia, porque ele serve até os dias de Ciro, quando ele já está com provavelmente em torno de 90 anos. Entre 85 e 90 anos. Ou seja, Daniel ficou 70 anos na Babilônia. O tempo do exílio ele passou ali. O desafio de Daniel é o meu desafio e é o seu desafio. Nós estamos no exílio. Nós estamos no exílio. Nós estamos fora do reino de Deus, que é o lugar onde eu e você, assim que nascemos de novo, fomos inseridos. Nós estamos no mundo. E o desafio, semana que vem a gente vai falar o que significa estar no mundo e se envolver com o mundo, mas em nenhum momento nós podemos ser do mundo.
E esse é o grande, grande, grande desafio. Eu estava ouvindo um pastor pregando sobre Daniel, o Tim Mack, do Bible Project, e ele diz o seguinte: ser cristão é muito difícil, porque é lutar contra a nossa natureza e contra aquilo que nos envolve o tempo inteiro. Ele até brinca e diz: se você é cristão e você não acha difícil ser cristão, é porque tem alguma coisa errada. Claro, tem uma coisa maravilhosa, a paz, a graça de Deus, o fardo de Jesus é suave. O que ele fala que é difícil e pesado é lutar o tempo inteiro contra a cultura que está à nossa volta. Os valores do reino são contraditórios. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. A carne não é um bichão, é um sistema de pensamento que o tempo inteiro milita contra o pensamento do espírito, o jeito do reino de Deus. E isso é cansativo, e isso é difícil, e isso exige intencionalidade, exige atenção nossa, não uma coisa natural, porque naturalmente a corrente vai te levar, a correnteza vai te levar. Agora, para você nadar contra a correnteza, você necessita de força, você necessita de vontade. Então, estar no exílio e não ser da terra do exílio é um desafio constante, não só de Daniel, dos seus 3 amigos, mas também nosso. É um desafio nosso. Rapidamente, olha aí no seu slide, a gente tem aí, rapidamente, o gráfico. O reino era unificado em Davi e Salomão, e depois o reino em Roboão divide de novo as 10 tribos do norte de Israel, que acabam após a invasão da Síria em 722 a.C. E eles nunca mais voltam a existir. Eles sofreram o castigo de Deus. O reino do sul de Judá, que era a terra de Davi, tinha uma promessa do descendente de Davi, o Messias, que a gente depois vai descobrir, a gente sabe, Jesus Cristo, filho de Maria, filho de Deus. O leão da tribo de Judá viria cumprir essa promessa. Então eles vão para a invasão babilônica em 605 a.C., provavelmente, a primeira leva, e voltam 70 anos depois dessa primeira leva. E aí, rapidamente, você vai ver as 3 levas de escravos que são tirados de Judá e são levados para Jerusalém. Na primeira leva, estão Daniel e seus amigos estão lá. Por quê? Porque se leva o melhor do povo. Depois se leva uma segunda melhor fatia do povo. Depois uma terceira melhor fatia, até que sobrem só aqueles que não têm condição de serem levados pela viagem, pela situação, e são deixados para morrer em Jerusalém. Eu quero trazer aqui algumas questões. A primeira, vamos ler aqui, olha, o texto de Daniel 1 a 2. Está escrito assim: e o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Olha só, ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Aqui a primeira coisa que a gente aprende: cada cultura tem seus próprios deuses. O primeiro ponto está aí: a Babilônia é um lugar de oposição ao reino de Deus. Veja só, a Babilônia não é a Disneylândia. Eles não foram passear, eles não foram conhecer um lugar maravilhoso. A Babilônia é colocada, e aqui no texto, tem aqui, eles colocam Sinear. Por que está escrito Sinear? Porque Sinear faz contato direto com Gênesis 11, 2, onde fala da Torre de Babel, e Babel e Babilônia são similares, e aqui o escritor está fazendo um link para dizer o seguinte: olha, assim como Babel foi um lugar onde os homens se reuniram para ir contra Deus, a Babilônia era um lugar onde os homens estavam reunidos contra Deus. A Babilônia era um lugar, porque a gente vê Deus falando através de Jeremias: eu usarei a Babilônia, e a pessoa já acha no subconsciente: se Deus vai usar é porque a Babilônia é bacana. Não, Deus está usando um povo iníquo, e depois ele diz: olha, mas eu vou trazer a condenação sobre esse povo. Assim como Babel, a Babilônia é um lugar pagão, de adoração a outros deuses. Aí, rapidamente no slide, você pode ver, tem a figura de Marduk. Marduk era filho de Enkidu, a principal divindade babilônica. Os antropólogos, entre eles, meu amigo André Heinck, aqui do Brasil, escreveu um livro muito bacana chamado Os Outros da Bíblia, a cultura dos povos que convivem com Israel ao longo do Antigo Testamento, vale muito a pena você conhecer. E um estudioso maravilhoso chamado John Walton, referência mundial sobre antropologia, contextualização histórica, uma coisa fantástica. Eles dizem que cada cidade da Babilônia, primeiro que a Babilônia ficava na Mesopotâmia,
E a Mesopotâmia, eles ficavam ao longo dos rios, e por isso as cidades eram longe uma das outras, porque elas tinham que ter viabilidade com a água, e tiravam isso dos rios. A Babilônia fica no lugar onde hoje seria o Iraque, Irã, Turquia, ali a Mesopotâmia, toda essa área era a antiga Mesopotâmia, onde estão os rios Tigres e Eufrates, onde, por acaso, a maior parte dos comentaristas bíblicos diz que era o Jardim do Éden, onde o Jardim do Éden estava localizado. E aí, olha só, cada cidade da Babilônia tinha o seu próprio Deus, o seu próprio padroeiro. A gente acha que isso é uma coisa católica, mas não é. Isso é uma coisa que vem das antiguidades. E a Babilônia, o seu padroeiro era Marduk, que era considerado o deus mais poderoso, porque ele foi eleito pelo conselho dos deuses. Os deuses babilônios fizeram uma assembleia e elegeram Marduk e deram a ele 50 nomes. E cada nome falava de uma característica de Marduk. No próprio livro de Daniel, a gente lê, Daniel capítulo 3, que Nabucodonosor, o imperador, elevou uma estátua. E a estátua tinha 27 metros de altura. É o mesmo que um prédio de 8 andares. E ele levou essa estátua no mundo, né, está tendo a discussão essa semana, se as estátuas têm que ser derrubadas, se não têm que ser derrubadas, estátuas de bandeirantes, de conquistadores, colonizadores, enfim, está uma discussão aí no ramo histórico, no mundo inteiro. Nabucodonosor levanta uma estátua. A gente não sabe se a estátua, o texto não diz se a estátua era de Marduk, o deus da Babilônia, ou se a estátua era do próprio imperador, porque o imperador era considerado um filho dos deuses, e ele mesmo era colocado como um deus. O fato é que essa nova cultura tem seus próprios símbolos, rituais e deuses. Agora veja só, a cultura babilônica era uma cultura extremamente rica. A língua da Babilônia era o acadiano, uma língua antiga e complexa, e foi na Babilônia que surgiu a escrita que a gente conhece hoje. Né? A escrita rudimentar que a gente conhece era feita nas tabuinhas de barro, com objetos pontudos. Mas a escrita que a gente conhece hoje, a escrita, ela vem da criação dos babilônicos. Os babilônicos foram os primeiros a dividir o tempo em frações de 60, em múltiplos de 60. Até hoje, a nossa hora, os nossos segundos, os nossos minutos, são contados de 60 em 60. A partir daí, os babilônios foram os primeiros a estabelecer um calendário que lembra, que se assemelha ao calendário que até hoje nós adotamos. As cidades babilônicas eram grandes cidades, e elas eram geometricamente desenhadas. A arquitetura, a engenharia babilônica era extremamente avançada. A cultura babilônica era uma cultura extremamente encantadora no seu conhecimento, na sua vastidão. Só que essa cultura estava recheada de deuses. Ela tinha os seus próprios rituais, os seus próprios símbolos, que eram completamente contrário e diferente à cultura judaica, com as suas festas, o seu calendário. Lembre-se, todo o calendário judaico era estabelecido por Deus em cima da colheita, em cima das festas, que tinham significado espirituais. No mundo antigo, deixa eu dizer uma coisa claramente para vocês, não tem uma coisa que era física, material e a coisa espiritual, como é hoje. Isso aqui é acadêmico, científico, aquilo ali é espiritual. Não. O mundo antigo, o que era espiritual, era integrado no que era natural. Porque tudo era religioso. Se a planta cresce é porque os deuses quiseram, se não cresce é porque os deuses estavam bravos. Se nasce é porque os deuses deixaram, e se morre é porque os deuses não quiseram. Então, só que era uma compreensão diferente. Por isso que em Israel tudo circundava em torno do templo, da adoração, do Deus de Israel. E agora esse povo foi colocado no meio dessa cultura que é magnífica, que é encantadora, mas é uma cultura que tem outros pressupostos. E os pressupostos não são os pressupostos de Deus. Agora veja, eu e você somos cidadãos do reino de Deus, colocados numa cultura magnífica, uma cultura globalizada, uma cultura encantadora. Mas a nossa cultura tem muitos deuses. A gente não tem estátuas de Marduk levantadas por aí. Mas a gente tem deuses políticos, deuses do entretenimento, a gente tem deuses como o consumismo, a ambição, a riqueza, o sexo,
o dinheiro, o poder. São deuses da nossa cultura. Aqui em São Paulo, o trabalho é um grande Deus. As pessoas estão morrendo de trabalhar e estão achando lindo e maravilhoso. Não tem tempo para nada e parece que é maravilhoso falar isso. Ah, não tem tempo para nada. Nossa, nem consigo ver minha família. Parece que o cara está se arrebentando. É um Deus da nossa cultura. O consumismo, sempre precisar de comprar mais, comprar mais, comprar mais. Olha, se tem uma coisa que a quarentena escancarou na nossa cara, foi como a gente é consumista. Eu li esses dias que um amigo falou assim, eu estou usando as mesmas 5 peças de roupa desde o início da quarentena. Lava, tira, lava, e vai botando, tira e lava, e está aproveitando as mesmas 5 peças de roupa. O fato é que a Babilônia, o mundo que a gente vive, a nossa sociedade pós-moderna globalizada, é um lugar de oposição a Deus. Nietzsche havia dito isso há muito tempo atrás, e Nietzsche não estava falando, ele não estava, vamos dizer, declarando, ele estava fazendo um diagnóstico. Deus está morto. A cultura pós-moderna tirou Deus da história. Os valores judaico-cristãos não estão mais no âmago da nossa cultura. Até a década de 60, embora no mundo inteiro não fosse cristão, não é isso que nós estamos dizendo, os valores da sociedade eram valores judaico-cristãos, da família, do casamento, da preservação da vida, do trabalho, da construção de patrimônio. Mas a partir dali houve um rompimento com esses valores judaico-cristãos. E o mundo hoje está atrelado a valores completamente pós-modernos que não estão ligados de nenhuma forma a esses valores judaico-cristãos. O mundo que a gente vive hoje é um mundo ateísta. Não estou dizendo, e aqui é uma discussão que eu não pretendo entrar, que a gente precisa descer goela abaixo dos outros, da sociedade, os valores conservadores judaico-cristãos. O Estado é laico e a gente defende isso, e isso é uma discussão para outro âmbito. Mas veja, é uma constatação. As pessoas hoje não têm mais, os jovens hoje, os millennials, não nascem com valores judaico-cristãos na sua criação. Sobre casamento, construção de família, sobre gênero, sobre uma série de questões. E a igreja tem que estar preparada para discutir a partir desse ponto de vista dos millennials. A igreja não está preparada, isso também é uma outra questão. O fato é que essa cultura facilmente pode nos engolir. Agora, veja só, do versículo 3 a 7, eu quero destacar aqui uma parte, a gente já leu o texto, eu quero ler o que está em vermelho. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Já falamos sobre como era essa cultura. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Sabe qual é o grande perigo do exílio? E aí no slide tem uma foto dos fabulosos, como deveriam ser os fabulosos jardins suspensos da Babilônia. Você imagina um rapaz da roça, Jerusalém era uma rocinha, era uma cidade mais simples, o templo era suntuoso, maravilhoso, incrível. Mas a Babilônia era o grande império do mundo. Era o grande lugar do mundo. Você imagina esse rapaz chegando, Daniel e seus amigos, e vendo esses jardins suspensos e esses palácios. Aquilo deve mexer. Eu me lembro, menino de Poços de Caldas, como diz lá, eu, quando era criança pequena em Barbacena, dizia o personagem da escolinha do professor Raimundo, quando vinha para São Paulo, criança, maravilhado, aqueles outdoors, aquelas luzes, é aquela impressão que a gente tem quando vai na Times Square, em Nova York, aquele tanto de LED, de painéis, é uma coisa incrível, que a gente se maravilha. Só que veja, junto desse maravilhamento, existe uma estratégia perigosa. Qual que é o perigo? Esse povo foi tirado da sua cultura e foi colocado numa cultura estranha. Acabamos de ver uma cultura idólatra, uma cultura em oposição a Deus, que tinha outros valores, outros símbolos. Qual era o perigo? Eles tinham agora fazer um treinamento, eles iam aprender da literatura, eles iam aprender da língua. E você sabe que quando você aprende da língua, você aprende da cultura, porque a língua, o idioma, espelha a cultura. Espelha a cultura daquele lugar. Vão aprender os símbolos, vai aprender a ciência, vai aprender tantas coisas. E qual é o perigo? Isso entrar no coração e eles se misturarem e assimilarem o que estava acontecendo agora na cultura da Babilônia. O perigo para mim e para você é a gente esquecer de onde nós viemos. O perigo é a gente esquecer que nós somos peregrinos nesse mundo. E a gente achar que a gente está aqui e a gente se envolver com esses valores. A gente perde os valores da eternidade. E a gente adota os valores do mundo de agora. Olha como isso acontece em 4 pontos.
eu quero falar aqui no slide para vocês. O primeiro, isolamento. A estrutura da assimilação ela é assim, ela caminha. O texto de Daniel nos mostra que ela caminha assim. Como é que os babilônios queriam tirar o judaísmo, a cultura judaica de dentro de Daniel e dos seus amigos? Primeiro, isola. Traz eles da terra. Tira eles da terra. Traz para a Babilônia. Tira eles da terra. Afastados do templo, afastados do lugar de adoração. Outro grupo social, outros amigos. Segundo, doutrinação. Agora eles vão ser mergulhados nessa nova cultura. Vão passar por uma lavagem cerebral, que é o que acontece com muitos jovens. Você sabia que as pesquisas mostram que onde as pessoas mais se desviam da fé cristã é quando elas entram nas universidades? Sabe por quê? Porque ali elas são inseridas num lugar que elas ficam maravilhadas com o conhecimento dos seus professores, dos seus colegas, só que elas não são preparadas, e ali elas começam a ouvir um outro tipo de lei, de regra e de cultura, e aquilo vai, dia após dia, sendo construído na cabeça de todos ali. Se você não é firme nos seus valores, se você não conhece a sua identidade em Cristo, se você não sabe dialogar com a cultura, se você não sabe ver a cosmovisão cristã, ou seja, enxergar o mundo de forma cristã, se você não tem cabeça para interpretar isso, seu coração vai sendo lavado ali todo dia, a mente vai ser lavada todo dia. E quando você vê, você já se afastou dos valores originais que você trouxe. Então, existe uma doutrinação. Sabe qual era esse treinamento? O treinamento ali passava por magia, adivinhação, astrologia. Só que para eles isso não era uma coisa mística, era uma ciência. Os babilônios tratavam a astrologia como uma ciência. Porque eu disse, o mundo era todo religioso, tudo era uma coisa só. E Daniel teve que passar por isso, seus amigos tiveram que passar por isso. A gente passa por essa mesma doutrinação. Há um tempo atrás, teve um quiprocó, como diz lá em Minas, né? Teve um rebuliço no Brasil evangélico por causa do especial de Natal do Porta dos Fundos. Mas, meus queridos, a pessoa cancela a Netflix. Tá bom, mas veja, foi horrível, não estou defendendo, não é nada disso. A questão é que não está restrita àquilo. A agenda de doutrinação passa por muitas outras coisas muito mais sutis há muitos anos. Por novelas, por seriados, e eu fico maluco, porque o brasileiro odeia novela. O crente brasileiro tem que odiar a novela da Globo. E aí fala, não assiste novela da Globo. Aí eu falo, querido, mas o seriado que você assiste também tem uma agenda de doutrinação secularizada. A gente não pode ter um filtro seletivo. Não escuta a música do mundo, mas escuta a trilha sonora de filme. Não escuta a música clássica, erudita, que é uma música não cristã, não sacra. O nosso filtro é muito seletivo. E a gente tem que entender que tudo tem uma agenda. A mídia, o entretenimento, até os esportes hoje. A nossa cultura está o tempo inteiro nos doutrinando em valores que não são os valores do reino de Deus. E a gente, às vezes, se alerta com algumas coisas e causa um escândalo e está deixando coisas muito mais importantes entrarem na nossa cabeça e no nosso coração. Porque falta sabedoria, falta entendimento, falta conhecimento, falta especialistas cristãos falando sobre aquela área, alertando. Aí a gente, de forma muito vazia e superficial, quer trabalhar alguns assuntos que não são assim. Terceira coisa, olha aí no slide, sedução. O processo passa por seduzir, mostrar, olha que coisa incrível que eu tenho aqui. Olha como a Babilônia é maravilhosa, olha como a Babilônia é linda. E é isso que a mídia faz o tempo inteiro. O seriado, tem seriado aí que não tem gente feia. Parece que o mundo é habitado por gente bonita. Que não é a realidade, cá entre nós, né? Não é a realidade. Mas você vê alguns seriados, eu brincava, assistia Smallville há muitos anos atrás, eu falava, cara, Smallville só tem gente bonita, até os bandidos são bonitos. É só gente linda, bem vestida. É aquela famosa coisa do fumo associado aos cowboys, ao cara viril na década de 70 e 80. Aqueles comerciais do Clint Eastwood, aquela figura associada à ideia do fumo. Isso caiu por terra na nossa sociedade. Mas foi trabalhado muito tempo. E isso vai nos seduzindo, e você quer ser o legal, você quer ser o descolado, você quer o seu cara bacana, você não quer ser o crente. Nos anos 80, eu me lembro nos anos 90, quando a gente cantou Consagração hoje, a comunidade da Vila da Penha, lá do Rio de Janeiro, que gravou essa canção com a Aline Barros, com 16 anos de idade, eles foram no show da Xuxa. Vocês lembram o que era a Xuxa nos anos 90? A primeira coisa que a Xuxa fala para eles, em 94,
ela vira para a Aline Barros e fala assim, nossa, você é bonita. Aí ela vira para o pessoal e fala, vocês estão bem vestidos. Porque na cabeça da população, da cultura brasileira naquela época, e quem já era cristão lembra-se, o crente era um cara brega, ignorante, que não sabia de nada, que vivia num gueto. Então a cultura, você quer ser parte, você quer fazer parte, a cultura quer te seduzir. E isso aconteceu com Daniel. E por último, uma despersonalização. O alvo final da Babilônia era tirar a personalidade. O que eles fizeram? Para coroar o processo de assimilação, eles trocam o nome. E o nome na cultura hebraica, no mundo antigo, o nome era muito importante. A identidade da pessoa estava atrelada ao nome da família, ao seu sobrenome, à profissão da sua família. O mundo de hoje, não, hoje a gente diz, você tem que ser forte, você tem que criar a sua identidade. Se você sente que o teu gênero é outro, você pode ter outro gênero. Se você quer ser outra coisa, seja outra coisa, o importante é você ser feliz. Mas no mundo antigo, e cá entre nós, nenhuma das duas coisas está certa. Quem define a sua identidade é Deus e o Evangelho. Nem a sociedade e nem o indivíduo. Nem uma coisa nem outra. Mas aqui no mundo antigo, o nome era muito parte da pessoa. E na cultura hebraica isso é muito verdade. E eles vão lá e tiram o nome de Daniel. Daniel, que significava Deus é meu juiz, é colocado para Beltesazar. Bel protege o rei. Ananias, que significava amado do Senhor, é alterado para Sadraque, iluminado pelo Deus Sol. Misael, quem é como o nosso Deus, é alterado para Mesaque. Quem é como Acu, outro Deus. Azarias, o Senhor é a minha ajuda, é alterado para Abidnego, servo do iluminado. Então, o resumo é que, como é que esse processo acontece? Olha para mim. Acontece da academia, os acadêmicos começam a discutir, a pensar, a escrever nas teses, nas dissertações. Isso depois cai na cultura pop, através dos seriados, dos filmes, da música, e começa a ser propagada essa agenda. E se você fizesse uma análise, eu tenho estudado isso e feito isso através do IACA, a agenda dos seriados, o que é hoje natural no seriado, Friends, há 25 anos atrás, não podia fazer, e hoje se faz natural. 25 anos atrás, Friends tentou colocar um beijo entre duas mulheres, e não puderam, porque houve muito escândalo. Hoje, cenas homoafetivas são completamente normais nos seriados. Isso nos diz algo sobre uma sociedade que foi se acostumando com algo. Na década de 50, o primeiro beijo da televisão brasileira foi um escândalo. Beijo entre um homem e uma mulher. Era um selinho. Foi um escândalo na sociedade brasileira. Veja como os valores caem na cultura pop e são assimilados. E, por último, vira senso comum. Hoje, qual é o senso comum? A globalização da identidade. Um rapaz no interior do Brasil, ele tem valores comuns com um jovem em Hong Kong, com um jovem em Nova York, porque hoje existe uma globalização da identidade. Caminhando para o final. A gente tem que tomar uma decisão de não se misturar. Olha o texto de Daniel no versículo 8. Está grifado aí em vermelho. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Veja, aqui é uma questão da comida. Primeiro que a gente tem que lembrar que os judeus tinham uma dieta própria, chamada kosher ou kosher. É a dieta deles, dos animais impuros. Então, se ele comesse aquela comida, ele não sabia como ela tinha sido preparada, por quem ela tinha sido preparada, quem tinha tocado na comida. Ele, na cultura dele, se tornaria impuro. Mas era uma outra questão. Aquilo ali era algo que ele podia controlar dele, era algo que dependia só dele. Comer e o processo de nutrição era algo só dele. Então ele pede algo para não impor, para não parecer. Ele não podia faltar nas aulas, ele não podia faltar no treinamento, ele não podia falar, eu não vou participar. Então a comida foi o que sobrou para Daniel falar, olha, eu quero marcar a minha santificação, a minha pureza diante de Deus aqui. Mas ele tomou primeiro uma decisão. Primeiro, para não se misturar, a gente tem que ter uma decisão, que é de dentro para fora. É movida pelo Espírito Santo que fala com a gente. E isso tem que ser de dentro para fora. Tudo que é de fora para dentro não é o reino de Deus. É uma imposição do sistema religioso. O reino de Deus trabalha com a mudança de dentro para fora. Só o reino de Deus, só o Espírito de Deus quebra a identidade e transforma a identidade. Ela é intencional e não acidental. E aí eu quero falar para vocês rapidamente sobre 4 passos para a gente vencer a assimilação. Primeiro, eu falei dos 4 processos da assimilação.
que era o isolamento, a doutrinação, a sedução e a despersonalização. Como que a gente vence cada um deles? Com o isolamento, a gente vence com a comunidade. A gente não fica sozinho. Daniel não estava sozinho, Daniel tinha 3 amigos, e aqueles 3 amigos, aqueles 4 juntos, mantiveram uma comunidade. Eles mantiveram força um para o outro. A igreja é isso, meus irmãos, o corpo de Cristo, a gente se reúne todo domingo para isso, para se fortalecer. A gente se reúne virtualmente para se fortalecer na fé um do outro, na oração, no oi, no boa tarde, no boa noite. A gente se fortalece e fala, você não está sozinho. Você não está sozinho, nós somos parte do mesmo reino. Segundo, então, aqui fica o meu desafio, tem amigos espirituais que te ajudem na caminhada de não se misturar. Ache amizades espirituais, amizades melhores que você, gente melhor que você, que te coloca para cima, não gente que te coloca para baixo. Tu parece aquela mãe falando, que menino ali não presta para ser seu amigo. Tenta andar com gente melhor que você, no sentido de gente que você admira, de gente que vai agregar na sua vida. Claro que a gente tem que ter gente que a gente vai abençoar, eu estou falando no sentido de gente que vai te influenciar, gente que vai te fazer ser melhor. Segundo, para a gente vencer a doutrinação, Daniel 6 fala que Daniel orava 3 vezes por dia e se ajoelhava no seu quarto. Daniel manteve um relacionamento com Deus, e semana que vem nós vamos falar bastante sobre isso. Para vencer a doutrinação tem que ter estratégia inteligente. Daniel foi inteligente, mas Daniel recebeu direção do Espírito Santo, porque ele estava em relacionamento com Deus, ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia. A gente tem que manter relacionamento com Deus para vencer a doutrinação. Não adianta. Terceira coisa, para a gente vencer a sedução. Daniel se absteve da mesa do rei. E os seus amigos se abstiveram da mesa do rei. A gente vai ter que se abster de algumas coisas. Mas todo mundo faz. E aí vem a mãe dizendo, mas você não é todo mundo. E eu estou aqui para dizer, você não é todo mundo. Tem certas coisas que a gente não vai fazer porque nós somos cidadãos do reino de Deus. Tem certas coisas que nós não vamos participar desse jeito porque nós somos cidadãos do reino de Deus. E a gente precisa vencer a sedução. Mas é muito gostoso. É gostoso. Já dizia o outro que se pecado fosse ruim, ninguém pecava. O pecado é atrativo, é gostoso. E a gente tem que se abster. E por último, vencendo a despersonalização. Daniel passou pela mesma tentação que Jesus passou. Jesus, quando foi tentado por Satanás, o que Satanás diz para ele? Jesus tinha acabado de ouvir no batismo, tu és o meu filho amado. O que Satanás fala versículos depois para Jesus? Se tu és o filho de Deus, faça isso ou faça aquilo. Daniel lembrava todo dia, junto com a sua comunidade, junto com a oração, que ele era cidadão de Israel, ele era povo da aliança de Deus. A gente precisa, e aí é interessante, porque lá em Daniel 8, fala assim, no 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão. Ele não se chamou de Beltesazar. Ele manteve o nome original. Ele se recusou a se ver com uma nova identidade. Não. Eu não sou isso aí. Eu sou filho de Deus. Eu sou chamado por Deus. Eu sou povo da aliança. Eu sou cidadão do reino. E aí, intencionalmente, ele recusou a aceitar a nova identidade que colocaram sobre ele. De novo, tem uma canção linda que a Hillsong canta, a gente canta bastante, vai cantar aqui na EB Metrô, que diz, eu sou quem tu dizes que eu sou, escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. E aí Deus se agradou. E Deus permitiu que Daniel tivesse um cenário propício, positivo, para se manter incontaminado. A gente também deve manter o nosso padrão. Sabe o que acontece? Tem dias que o cenário vai ser mais positivo. Tem dia que o cenário vai ser muito adverso. Daniel 1, deu tudo certo. No capítulo 1 deu tudo certo. Olha, vocês estão mais bonitos que os outros jovens. Olha, o rei gostou mais de vocês. Olha, vocês são 10 vezes mais inteligentes. Mas Daniel também conta a história do dia que os amigos foram para a fornalha. E conta a história do dia que ele foi para a cova dos leões. E mesmo assim eles permaneceram fiéis. No bom e no ruim. No dia bom e no dia mau. A gente precisa permanecer fiel. E eu quero concluir e fazer essa aplicação aqui. Eu quero pedir perdão que hoje a gente vai passar um pouco do horário por conta de tudo o que aconteceu. A gente deve passar aí uns 15 minutinhos do horário. Mas eu peço que você fique, a ceia já vai vir. A conclusão é, nós somos
estrangeiros nesse mundo. E semana que vem você não pode perder a parte 2 dessa palavra, que nós vamos falar. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu sou estrangeiro, não vou me envolver com nada nesse mundo. Porque não assimilar não significa não se envolver. As duas coisas são erradas. Assimilar é errado e não se envolver também é errado. E nós vamos ver na semana que vem como se envolver com inteligência e com sabedoria. Então já fica o gancho para a semana que vem. Estou parecendo o João Kleber aqui, né? Vendendo o gancho da semana que vem. Agora, veja só. Eu falei João Kleber numa celebração. Acredite você se quiser. Nós somos estrangeiros. Isso significa que a gente tem que se envolver. Mas a gente também tem que lembrar que a gente não pertence a esse reino. Eu não estou falando do céu lá em outro lugar, em outra dimensão, não é isso. São outros valores. É outra forma de entender a vida. São valores da eternidade. Diante da eternidade, tem tanta coisa no nosso mundo que parece nada. Amontoar riqueza aqui para quê diante da eternidade? Correr atrás do vento. Eclesiastes fala muito sobre isso, né? Nós somos estrangeiros. Lembre-se disso. Lembre-se aí que você não faz parte desse mundo. Você está no mundo, você deve influenciar para o bem esse mundo. Você deve ser sal e luz, mas você não é desse mundo. Os seus valores não são daqui, a sua identidade não é daqui. O segundo ponto é Deus quem define a sua identidade e a minha identidade. É Deus quem diz que nós somos. Nós somos filhos amados, adotados, escolhidos em Cristo Jesus. Nós somos aceitos, perdoados. Mas nós também somos pecadores, miseráveis, que precisamos da graça de Deus todo dia. Nós não somos nem maravilhosos e nem terríveis. Nós somos pecadores alcançados pela graça, que dia após dia buscam a glória de Deus, viver de glória em glória, de glória em glória. Cada dia mais luz, como diz o apóstolo Paulo, até que a luz seja perfeita na nossa vida. E por último, o desafio. Tenha decisões sábias na sua vida, inteligentes, que preservam a sua identidade e a minha identidade. Como você pode ter decisões sábias? E o desafio é muito grande. Eu queria chamar o pessoal do louvor. O desafio é muito, muito, muito grande. Como que a gente pode ser usado por Deus? Como que a gente pode ser abençoado por Deus? Enquanto estamos em terra estrangeira. E agora nós vamos ter o nosso momento de ceia. E a ceia, ela é bem isso que nós estamos falando. Por isso que hoje é um momento bem propício para a gente celebrar a ceia. A ceia nos lembra que nós somos estrangeiros nesse mundo. A ceia nos lembra que nós estamos aqui de passagem. A ceia nos lembra que o reino de Deus já começou, mas ele virá na sua plenitude. Ele virá em toda a glória e poder. Jesus Cristo está no céu, mas ele voltará um dia. E enquanto ele não volta, a gente celebra e a gente adora. Nós vamos cantar uma canção. André, você pode deixar que eu sirva, pode vir para cá cantar. A gente vai celebrar a ceia. E eu quero que você, em espírito de adoração, se você preparou aí na sua casa, o suco de uva, se não tem suco de uva, o que você tiver. Nesse momento é melhor você ficar em casa do que sair para comprar só isso. Pega um pão, a torradinha, o que você tiver aí na sua casa. Nós vamos consagrar ao Senhor, nós vamos orar, celebrando. E agora você vai lembrar, você é estrangeiro, você toma aí o suco, você come o pão, lembrando, eu não faço parte desse mundo. Eu estou aqui para ser luz, eu estou aqui para ser influenciador, eu estou aqui para pregar o evangelho, eu estou aqui para viver o reino, mas eu ainda aguardo o reino de Deus plenamente. E enquanto nós cantamos, ore, peça a Deus que te abençoe, que fale com você, que seja um tempo especial. Nós vamos cantar e nós vamos depois celebrar a ceia juntos.